Muito bem, agora chegou o momento de falarmos de esporte com ele, Edson Castro. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Finalmente a gente fazendo programa junto aqui, né? Muito bem, depois de tanto tempo voltamos aqui, né? Mas olha só, é destaque no Jornal Bom Dia de hoje, na coluna de esporte, o torcida do Atlântico. Bom, vamos começar a falar do Galo, que antes o Galo tá na contracapa, é o mais importante. Minha torcida pelo Atlântico jamais vai acabar, é o que diz que quer, que está indo embora, meu querido Edson. Está indo embora, está magoado, está triste por estar indo embora. O que quer realmente tem uma história muito legal com o Atlântico, desde que ele chegou em 2013, inclusive a gente até recupera um pouco disso nessa reportagem do Jornal Impresso de hoje. O que quer tem uma história, um vínculo muito forte com o Atlântico. Por quê? Porque desde 2013, quando ele chegou, já são 6 temporadas, e nessas 6 temporadas o Atlântico ganhou o que jamais havia ganhado em toda a sua história no futsal, embora a gente sabe que a história do Atlântico no futsal também não é tão antiga, ela começou lá em 1999. Mesmo assim, de 2013 para cá é que o Atlântico ganhou seus principais títulos, Taça Brasil, Libertadores, Mundial, ganhou 2 Gauchão, ganhou Superliga, outras competições, e sempre com o que quer em quadra, né? O que quer realmente foi um dos ícones dessas campanhas realizadas pelo Atlântico, então, desde 2013, desde a chegada dele. O que na época foi uma das maiores contratações, se não a maior contratação da história do Atlântico até aquele momento, né? E ele veio do Joinville com status de um grande jogador, de uma grande equipe. O Atlântico até então não tinha contratado alguém de uma equipe como a CBF, como o Joinville, como o Magnus, que são os grandes investimentos do futsal brasileiro. Mas enfim, o ciclo dele se encerrou esse ano, já havia uma perspectiva, a gente até tinha colocado na edição de ontem a possibilidade dele sair, e ontem ele deu então uma entrevista para nós confirmando a sua saída do Atlântico. Quem também vai sair é o Café e vai pro Coringão. Café vai para o Corinthians, já anunciou seu novo time. O Café, que estava em Erechim desde 2015, veio em meados de 2015, foi muito importante para a conquista do Mundial de Clubes, que foi logo na sequência que ele chegou. Também está se despedindo. Hoje pela manhã, o Atlântico anunciou também a saída, a gente estava tentando ontem, essa informação não tinha conseguido, a saída do Portuga e do Wilsinho, né? São jogadores... Na real, o Wilsinho foi importante até ali a Taça Brasil, se machucou, depois não jogou mais, e aí o aproveitamento dele acabou não sendo muito bacana. O Portuga até começou bem lá no início do ano, e não sei por que acabou não sendo mais utilizado. Tanto é que ele era relacionado nos jogos, principalmente aí das finais, né, envolvendo Liga Nacional e Liga Gaúcha, e não entrou em momento algum. Então ali já dava para entender que o Portuga também não ficaria no Atlântico. Então mas tem hoje gente se saindo, oficializou isso. Mas tem gente saindo e também tem gente que vai ficar e tem gente que está chegando, né? Exatamente. Tem alguns jogadores importantes que vão ficar. A gente já falou ontem do Alan e do Silva, que vão continuar, dois fixos. O Atlântico anunciou hoje pela manhã também, nós vamos estar trazendo uma reportagem no Jornal Impresso de amanhã, a contratação do Caio Júnior, outra informação que a gente já tinha ontem, mas que oficialmente não havia se confirmado, mas a gente já sabia nos bastidores que o Caio Júnior estava vindo para o Atlântico, e se confirmou. Então hoje de manhã o Atlântico anunciou oficialmente a contratação dele. A grande surpresa para mim é a permanência do Careca, né? O goleiro Careca vai seguir no Atlântico, e essa sim para mim é uma grande surpresa. Por quê? Porque havia uma especulação muito forte nos bastidores de que o Careca não ficaria para a próxima temporada. Tanto é que já havia até um comentário que daqui a pouco o Ângelo poderia dar um upgrade aí na carreira dele e passar a ser o titular do Atlântico. Mas enfim, o Careca, até pelo ano que ele fez, acabou sendo o melhor goleiro da Liga Nacional, da Liga Gaúcha, realmente foi um dos grandes destaques na posição no Brasil esse ano, e continua no Atlântico. Deve ter feito alguma negociação aí para que ele se mantesse. É um jogador importante, um jogador muito importante, jogador de seleção brasileira, inclusive. Caio Júnior vai conseguir suprir talvez a falta de Keké e Café? Sozinho não, né? Mas o Caio Júnior é um bom atleta, surgiu como uma promessa no futsal gaúcho, realmente um jogador assim diferenciado, de uma inteligência de passe, de conclusão. Acho que talvez aí nas últimas 2 temporadas não se falou muito no nome dele, né? Se falou muito quando ele estava lá na Serra ainda, depois disso se falou um pouco menos, mas eu acho que o Atlântico tem um perfil de que os jogadores acabam vindo para cá e se sobressaindo. Então, tomara que o Caio Júnior realmente reacenda aquela grande promessa que ele foi quando começou no futsal, enfim. Mas é um jogador de qualidade. Se encaixar
no time do Giba, que agora a gente já sabe que o Giba vai continuar, embora ainda não anunciado oficialmente pelo Atlântico, mas o Giba vai ser o treinador do Atlântico na próxima temporada. Eu acho que o Caio Júnior pode ser bastante útil. Mas vai ter que buscar mais um pivô. Vai ter que buscar mais 4 alas, né? Porque os alas do Atlântico estão se despedindo todos, né? E a permanência ainda, que não foi anunciada oficialmente, Leandro, é do Ian e do Nardinho. Jogadores que são apostas que o Atlântico buscou no Nordeste, lá são jogadores do Nordeste, vieram para cá esse ano, primeira vez que disputaram a Liga Nacional, inclusive, e não foi anunciado oficialmente, mas muito provável que eles também permaneçam para a próxima temporada. São 2 alas também. Muito bem, vamos dar uma olhada no Bom Dia Interno. O tema que está chamando a atenção é o retorno da cervejinha aos eventos esportivos, que está dividindo opiniões. E aí, Castro, você é a contra ou a favor? A liberação de bebida alcoólica em estádios e eventos esportivos, ginásios, enfim, ela praticamente se refere à cerveja, né? Porque normalmente não se vende outro tipo de bebida alcoólica, como, por exemplo, destilados, enfim, normalmente é a cerveja. Já havia uma preocupação dos clubes, principalmente de futebol, nesse sentido, para que se retomasse a venda de cerveja nos estádios aqui do Rio Grande do Sul, algo que já há algum tempo está proibido. E se conseguiu, então, através desse projeto do deputado Gilmar Sossella, para que foi aprovado, né, para que se volte, então, a venda de cerveja a partir do próximo ano. Em termos de Atlântico, aqui em Erechim, a gente foi ouvir os 2 principais dirigentes aqui dos clubes que atuam fora do estado também. O Atlântico disse que já há um bom tempo que não tem venda de cerveja lá no ginásio, e que o Júlio Brondani, presidente do Atlântico, disse que não vai continuar não havendo essa venda de cerveja. Vai continuar exatamente como está. É um entendimento do clube de que não se deve vender cerveja, porque, segundo o Júlio Brondani, é um espaço que tem muitas famílias, muitas crianças, muitos idosos, e aí é de se entender também, se entende esse lado também. Agora, essa venda de cerveja, ela é uma reivindicação muito forte dos clubes de futebol. Por quê? Porque nos estádios, alguns estados brasileiros já têm a venda liberada, né? Então, os clubes entendem que é uma receita muito importante para o clube a venda de cerveja. Vai ser restrita, tanto nos estádios quanto nos ginásios, até o final do intervalo. Então, vende no início, primeiro tempo, até o final do intervalo. A partir daí não vende mais. Só pode vender depois, no final do jogo. Claro que isso também dá pano para manga, porque tem que ter fiscalização. Certamente, se tratando de Brasil, a gente não vai ter uma fiscalização tão rígida assim. As pessoas vão poder comprar no intervalo e continuar bebendo durante o segundo tempo. Quer dizer, agora, ser contra ou a favor, eu acho que tem os 2 lados, Leandro. Eu acho que tem o lado do Júlio Brondani, que explicitou essa questão de hoje a gente ter muito mais famílias, muito mais mulheres, muito mais crianças, idosos nos eventos esportivos, e aí talvez não seja a melhor das opções, mas eu sou a favor, sim, da liberação das bebidas alcoólicas, no caso da cerveja, que acaba sendo uma receita muito importante para os clubes, né? Agora, é uma questão de conscientização, né? A gente discutia isso antes nos bastidores. Por exemplo, se eu levar a minha família num estádio, muito provavelmente eu não vou beber, porque, enfim, estou com a minha família, estou dirigindo, aquela coisa toda, então não vai ter. Agora, daqui a pouco eu levo lá, a gente vai em 4, 5 amigos, um deles vai dirigir, obviamente não vai beber, daqui a pouco os outros 2, 3 vão consumir cerveja. Uma questão de conscientização de cada um. Acho que não é isso que vai impedir ou vai suscitar aí novas brigas nos estádios. Muito bem, vamos falando dos gramados. Olha, do Mundial de Clubes, o Real Madrid ontem bateu o Kashima e agora vai para a final contra aquele time da Arábia que venceu o River, que eu não sei o nome. O Al Ain da Arábia Saudita. Esse aí. Dos Emirados Árabes, aliás. Favorito, né? O Real Madrid mostrou que realmente joga um futebol acima da média em relação aos clubes que têm disputado o Mundial de Clubes nos últimos anos. Lembrando que essa é a terceira final seguida do Real e eu não tenho dúvida, será o terceiro título. Muito bem, vamos falar marcar um clique aqui de Grêmio Inter, porque o Grêmio vai estrear e o Grêmio Inter vão estrear fora de casa nessa Libertadores. Exatamente, a gente traz aqui uma reportagem falando sobre a tabela de jogos que já foi divulgada pela Conmebol, e aí os jogos
do Inter e também os jogos do Grêmio. O Internacional estreia fora e muito provavelmente contra o São Paulo, porque a gente espera que o São Paulo esteja na fase de grupos. Então o São Paulo ele entra na primeira fase, tem a segunda fase, vai ter que vencer as fases anteriores para chegar à fase de grupos. E aí, se chegar lá, vai ser adversário de Inter, River Plate e Alianza Lima no grupo A. E aí o Internacional estrearia fora de casa contra o São Paulo e terminaria fora de casa também contra o River Plate, atual campeão da Libertadores. O Grêmio estreia lá no grupo H, ambos os times, tanto o Inter quanto o Grêmio, estreiam no dia 6. O Inter termina no dia 6 de março, né? E o Inter termina no dia 7 de maio a sua participação na primeira fase, o Grêmio no dia 8 de maio. Mas o Grêmio também estreia no dia 6 de março, contra o Rosário Central na Argentina, porém o Grêmio termina jogando em casa contra a Universidade Católica do Chile no dia 8 de maio. Então essa é a tabela de jogos, as pessoas podem acessar aí a nossa edição impressa, tem a tabela completa de Inter e Grêmio na Libertadores do próximo ano. Muito bem, bom, vamos falar de rally, porque é o seguinte, já está repercutindo na internet, o Gaúcho de Rally mantém etapas em 2019 e terá menos categorias, Edson. Exatamente, e eu não sei o quanto é bom ou o quanto é ruim, mas nós temos, das 5 etapas do campeonato do próximo ano, nós temos 4 aqui na região. Né? Nós temos Estação, que vai abrir a temporada, Erechim, com o seu tradicional rally, recebendo também etapa do Sul-Americano. Aí nós vamos para Panambi, Ipiranga do Sul e Marcelino Ramos. Então, Estação, Erechim, Ipiranga do Sul e Marcelino Ramos ficam aqui no Alto Uruguai. A única sede fora daqui vai ser Panambi. Enfim, são as 5 sedes para a próxima temporada. E nós temos menos categorias, por quê? Porque todas as categorias 4x4 agora foram unificadas numa única categoria, então de 2 passa a ser uma. E a categoria RCR, que era uma espécie de porta de entrada para carros mais antigos, para competidores que estão começando, também foi extinta. Né? Então, a partir de agora, são apenas 3 categorias de carros 4x2 e uma de 4x4. Acho que nesse entendimento, sim, ficou melhor. A gente vai ter até por percepção do público, um melhor entendimento do que são as categorias do Gaúcho de Rally. Agora, eu acho que em termos de sedes, a gente poderia, vamos dizer assim, como o nosso ex-governador, espraiar um pouquinho mais as sedes pelo Rio Grande do Sul. Até para porque o Rally ficasse ainda mais conhecido. Né? Exato, mas enfim, a gente sabe das dificuldades que é fazer um campeonato Gaúcho de Rally e sabe da dificuldade que é levar para outras regiões. Então, é o que melhor se tem nesse momento. Muito bem, bom, para falar de rally, o Rally do Erechim da Codasur também já tem data confirmada, Já né? tem data, vai acontecer no final de maio e início de junho. Serão 3 dias novamente? Serão 3 dias novamente. Em princípio, ele aconteceria no último final de semana de maio, mas foi postergado em função da data do Campeonato Mundial de Rally no Chile. Então, para que haja um espaço ali, quem quiser disputar ou assistir, ou enfim, ir ao Rally do Chile, o Rally de Erechim foi jogado um pouquinho para frente. Vai acontecer ali dia 30, 31 de maio até dia 2 de junho do próximo ano. Muito bem, Castro. O importante é que se mantém, né? Olha, período de férias, mas o esporte não para, né? Ah, não para, né? E com muitas informações, né? E de agora em diante, amanhã a gente está trazendo, inclusive, uma reportagem bem bacana com as renovações, as novas contratações do Ipiranga. Então amanhã a gente tem muita novidade também, porque é isso aí, o esporte não para, a notícia não para, né? Muito bem, obrigado, Edson. Até a próxima. Um grande abraço a todos.